Oi, gente. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo bem com vocês? Vamos para o nosso momento com Deus. Eu trouxe aqui uma oração para compartilhar com vocês. E o nome dessa oração é A Luz Revelada. E a oração diz assim: Senhor, obrigado porque o teu Espírito é aquele que revela o que está oculto e ilumina os olhos do meu coração. Reconheço que por minhas próprias forças e entendimento jamais conseguiria discernir as verdades espirituais e os mistérios da tua palavra. Por isso clamo, abre os meus olhos para enxergar o que só pode ser visto com os olhos da fé. Que o véu caia e que eu viva em constante revelação da tua vontade. Sei que muitas vezes não entenderei tudo o que acontece no mundo ao meu redor, mas te peço por proteção e paz. Que possamos ver teu amor e nos sentir acolhidos por ti. Mesmo em meios às tribulações e dores. E simultâneo a isso, que possamos ser teu cuidado aqui na terra com os outros. Que aprendamos a nos entregar uns pelos outros e amar como o Senhor nos ama. Pai, eu te peço que me dê sensibilidade ao teu Espírito, que eu não seja apenas um ouvinte da tua palavra, mas alguém que compreende, acolhe e pratica aquilo que o Senhor revela. Ajuda-me a ser como Samuel, que ao ouvir a tua voz, prontamente respondeu: Fala, Senhor, pois o teu servo ouve. 1 Samuel 3,10. Que eu não endureça o meu coração, mas me mantenha disponível para ouvir a tua direção em cada detalhe da minha vida, mesmo quando ela não for tão transparente para mim que eu confie. Sonda o meu interior e revela as áreas que precisam ser transformadas. Mostra-me os passos que devo dar, os pecados que preciso confessar e os caminhos que devo abandonar. Assim como Jesus disse que o Espírito viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, João 16:8, eu me rendo ao teu agir, para que a minha vida seja moldada segundo o caráter de Cristo. Que a revelação da tua palavra me leve a um relacionamento mais profundo contigo. Que eu não busque o conhecimento apenas por curiosidade, mas para te conhecer mais e te amar melhor, para seguir-te. Pai, eu te agradeço porque sei que o Senhor tem prazer em revelar os teus mistérios aos que te buscam com sinceridade. Mas não quero estar ao teu lado apenas quando algo for claramente revelado a mim. Quero seguir teus passos em obediência e confiança, seja no escuro ou quando há luz. Que eu viva cada dia mais consciente da tua presença, ouvindo a tua voz e andando na luz da tua verdade.
Que a tua palavra se torne viva e eficaz em mim, e que eu seja um instrumento teu, para também levar revelação e esperança a outros. Em nome de Jesus oramos. Amém. Vamos para o devocional em Spurgeon. O devocional de hoje é referente a Amós, capítulo 9, versículo 9. Vamos ler o versículo 9 e o versículo 10 também, para entender melhor o contexto. O versículo 9 diz assim: Vou dar ordem e vou separar os bons dos maus em Israel, como quem separa o trigo da casca, sem perder um só grão. Vão morrer na guerra todos os pecadores do meu povo, isto é, todos os que dizem: Deus não deixará que qualquer desastre chegue perto de nós. E o título do devocional diz assim: Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. E o devocional diz assim: toda sacudida vem pelo comando e permissão de Deus. Satanás precisou pedir permissão antes de colocar um dedo sobre Jó. Não é só isso. De alguma forma, nossas sacudidas são trabalho direto do céu. Pois o texto diz: sacudirei a casa de Israel. Satanás, como um burro de carga, pode segurar a peneira esperando destruir o trigo. Mas a mão soberana do mestre está realizando a purificação do grão por meio do mesmo processo que o inimigo pretende que seja destrutivo. Seja confortado, trigo precioso, mas muito peneirado no chão do Senhor, pelo bendito fato de que o Senhor comanda tanto o malho quanto a peneira para a sua própria glória e para nosso proveito eterno. O Senhor Jesus certamente usará o leque que está em sua mão e separará o precioso do vil. Nem todos que são de Israel são Israel. A pilha no chão do celeiro não é pasto limpo, e um processo de seleção precisa ser feito. Na verdadeira peneira, apenas o peso tem o poder. Cascas e farelos, sendo desprovidos de substância, voarão com o vento, e apenas o trigo sólido permanecerá. Observe a completa segurança do trigo do Senhor. Até o último grão tem uma promessa de preservação.
O próprio Deus sacode e, portanto, é um trabalho severo e terrível. Ele os sacode em todos os lugares, entre todas as nações. Ele os sacode da maneira mais efetiva, como se sacode o trigo no crivo. E mesmo depois de tudo isso, nem o grão mais leve, nem o menor ou o mais murcho deverá cair no chão. Cada cristão, individualmente, é precioso às vistas do Senhor. Um pastor não perderia uma ovelha, nem um joalheiro um diamante, nem uma mãe um filho, nem um homem perderia um membro de seu corpo, Assim também o Senhor não perderá seus redimidos. Amém. Apesar de pequenos como somos, se pertencemos ao Senhor, podemos nos regozijar de que somos preservados em Cristo Jesus. Amém. Vamos para a leitura em Neemias. Neemias capítulo 13, e é o último capítulo do livro de Neemias. A introdução desse capítulo diz assim: separação dos estrangeiros, que vai do versículo 1 ao 3. A leitura de Deuteronômio, capítulo 23, versículo 3 a 5, levou os israelitas a expulsar os estrangeiros do meio deles. Algo semelhante aconteceu em Esdras, capítulo 10, versículos 1 a 17. E o capítulo inicia assim: a lei de Moisés estava sendo lida em voz alta para o povo. Então chegaram ao trecho que diz que nunca seria permitido que nenhum amonita ou moabita se juntasse ao povo de Deus. Isso porque o povo de Amon e o de Moabe não haviam dado comida nem água aos israelitas na sua viagem quando saíram do Egito. Em vez disso, esses dois povos haviam pago a Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Mas o nosso Deus virou a maldição em bênção. Quando os israelitas ouviram a leitura dessa lei, eles expulsaram os estrangeiros do meio deles. As reformas de Neemias, que vai do capítulo 13, versículos 4 a 31. E uma referência, uma introdução, na verdade. Uma introdução sobre essa parte diz assim: depois de um mandato de 12 anos como governador, capítulo 5, versículo 14, Neemias foi para a Babilônia a fim de dar ao rei um relatório
versículo 6. Ao voltar para Jerusalém, encontrou uma série de coisas que não estavam de acordo com o compromisso que o povo tinha assumido. Em Neemias, capítulo 10, versículo 28 a 39. Por isso, Neemias fez reformas no culto do templo. Mandou que os judeus cumprissem as leis do sábado e condenou o casamento de judeus com mulheres estrangeiras. E o capítulo continua. Antes desses acontecimentos, o sacerdote Eliasibe, que era o encarregado dos depósitos do templo, havia se ligado com Tobias por laços de parentesco. Por isso, havia deixado que Tobias usasse uma sala grande, onde antes eram guardadas as ofertas de cereais e de incenso. Os objetos usados no templo, as ofertas para os sacerdotes e a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, dado para os levitas, para os músicos e para os guardas do templo, Porém, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém, porque no ano 32 do reinado de Artaxerxes, da Babilônia, eu havia voltado para lá a fim de dar ao rei um relatório. Mas depois de algum tempo, ele deixou que eu voltasse. Então, voltei para Jerusalém e fiquei sabendo do mal que Eliasibe havia feito, deixado que Tobias usasse uma sala do templo. Eu fiquei tão furioso que joguei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Depois dei ordem para que a sala fosse purificada e que os objetos do templo, as ofertas de cereais e o incenso fossem colocados ali de novo. Eu soube também que os músicos do templo e outros levitas haviam saído de Jerusalém e voltado para suas fazendas, porque o povo não estava dando o suficiente para o sustento deles. Então repreendi as autoridades por deixarem que o templo ficasse abandonado. Depois trouxe de volta para o templo os levitas e os músicos, e os coloquei de novo nos seus postos. Aí todo o povo de Israel começou de novo a trazer para os depósitos do templo a 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite. Eu encarreguei de tomar conta dos depósitos os seguintes homens: o sacerdote Selemias, Zadok, o escrivão, e um levita chamado Pedaías. E como ajudante deles, pus Anã, filho de Zacur, e neto de Matanias. Eu sabia que podia confiar nesses homens e que eles seriam honestos na divisão dos mantimentos com os seus colegas de trabalho. Ó meu Deus, lembra de todas essas coisas que eu tenho feito pelo teu povo
e pelo seu serviço. Naqueles dias eu vi que em Jerusalém havia gente que no sábado pisava uvas para fazer vinho. Outros no sábado carregavam os seus jumentos de cereais, vinho e uvas, figos e outras coisas, e levavam para dentro de Jerusalém. Então dei ordem para que não vendessem nada no sábado. Alguns homens da cidade de Tiro, que moravam em Jerusalém, traziam peixes e todo tipo de mercadoria à cidade para vender ao nosso povo no sábado. Então eu repreendi as autoridades dos judeus e lhes disse: vejam só que coisa errada vocês estão fazendo. Vocês estão profanando o dia do sábado. Foi por isso mesmo que Deus castigou os seus antepassados, deixando que esta cidade fosse destruída. E agora vocês insistem em profanar o sábado, fazendo com que assim Deus fique ainda mais irado com Israel. Portanto, ordenei que os portões da cidade fossem fechados antes que começasse cada sábado, logo que fosse ficando escuro, e que não fossem abertos de novo até que o sábado terminasse. E coloquei alguns dos meus homens nos portões, para que nenhuma carga fosse levada para dentro da cidade no sábado. Uma ou duas vezes, os negociantes que vendiam todo tipo de mercadorias passaram a noite de sexta fora das muralhas da cidade. Mas eu os avisei: não adianta vocês passarem a noite do lado de fora das muralhas, esperando pela manhã. Se vocês fizerem isso de novo, eu usarei a força. Daí em diante, eles não voltaram mais no sábado. Eu mandei que os levitas se purificassem e fossem guardar os portões para termos a certeza de que o sábado seria conservado santo. Ó meu Deus, lembra de mim por isso também, e tem piedade de mim por causa do teu grande amor. Nessa época, descobri também que muitos judeus haviam casado com mulheres de Asdod, de Amon e de Moabe. Metade dos seus filhos falava a língua de Asdod, ou outra língua, e não sabia falar a língua dos judeus. Eu repreendi aqueles homens e os amaldiçoei. Bati neles e arranquei os seus cabelos, e exigi em nome de Deus que fizessem a promessa de que nunca mais, nem eles, nem os seus filhos, casariam com estrangeiras. Eu disse a eles: foram mulheres estrangeiras
que fizeram o rei Salomão pecar. Ele era mais famoso do que todos os reis das outras nações. Deus o amou e pôs como rei de todo o povo de Israel. E, no entanto, ele caiu nesse pecado. Será que nós vamos seguir o exemplo dele e desobedecer ao nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Joiada era filho de Eliasibe, o grande sacerdote. Porém, um dos filhos de Joiada havia casado com uma filha de Sambalate, da cidade de Bet-Horon. Por isso eu expulsei Joiada de Jerusalém. Ó meu Deus, lembra como essas pessoas mancharam não somente o ofício de sacerdote, como também a aliança que fizeste com os sacerdotes e com os levitas. Eu purifiquei o povo de tudo que era estrangeiro. Fiz regulamentos para os sacerdotes e para os levitas, a fim de que cada um soubesse qual era a sua tarefa. Organizei o fornecimento da lenha a ser usada nos sacrifícios, para que fosse trazida no tempo certo. E fiz regulamentos a respeito das ofertas, dos primeiros cereais e das primeiras frutas colhidas pelo povo. Lembra de tudo isso, ó meu Deus, e me abençoa. Vamos para algumas referências e comentários do capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Lei estava sido lida em voz alta. Referência. Neemias, capítulo 8, versículo 1 a 12. Amonita ou Moabita. Referência. Deuteronômio, capítulo 23, versículos 3 a 5. Capítulo 13, versículo 2. Pago a Balaão para amaldiçoar o povo. Referência. Números, capítulo 22, versículos 1 a 6. Capítulo 13, versículo 3. Estrangeiros, pessoas de outros povos ligadas aos israelitas por laços de casamento ou de negócio. Capítulo 13, versículo 4. Tobias, ele era amonita. Referências. Neemias, capítulo 2, versículo 10 e capítulo 6, versículos 17 e 18. Capítulo 13, versículo 6. Eu, Neemias. Referência, capítulo 12, versículo 31 de Neemias. Ano 32, mais ou menos 433 antes de Cristo. Referência, Esdras, capítulo 7, versículo 1. Artaxerxes, como era rei da Pérsia. Artaxerxes tinha também o título de rei da Babilônia. Capítulo 13, versículo 10.
o sustento deles. Referências: Deuteronômio, capítulo 12, versículo 19. Em Neemias, capítulo 10, versículo 37 e versículo 38. Capítulo 13, versículo 12. A 10ª parte. Referências: Levítico, capítulo 27, versículo 30. Números, capítulo 18, versículo 21. E Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Capítulo 13, versículo 14. Ó meu Deus. Referência: Neemias, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 13, versículo 15. Sábado. Referências: Êxodo, capítulo 20, versículos 8 a 10. Deuteronômio, capítulo 5, versículos 12 a 14. E Jeremias, capítulo 17, versículos 21 a 22. Capítulo 13, versículo 16. Tiro, cidade da Fenícia, que ficava na costa do mar Mediterrâneo, ao norte da Palestina. Capítulo 13, versículo 18. Cidade fosse destruída pelos babilônios em 586 a.C. Capítulo 13, versículo 19. Logo que fosse ficando escuro. Para os judeus, o dia começa com o pôr do sol, até que o sábado terminasse ao pôr do sol do dia seguinte. Capítulo 13, versículo 22. Ó meu Deus. Referência: Neemias, capítulo 4, versículo 4. Capítulo 13, versículo 23. Asdod, uma cidade dos filisteus que ficava a sudoeste de Jerusalém, Amon e Moabe. Referência: versículo 1 de Neemias, capítulo 13. Capítulo 13, versículo 24. A língua dos judeus, em hebraico. Capítulo 13, versículo 25. Nunca mais casariam com estrangeiras. Referências: Êxodo, capítulo 34, versículo 11 a 16. E Deuteronômio, capítulo 7, versículos 1 a 5. Capítulo 13, versículo 26. Mulheres estrangeiras fizeram o rei Salomão pecar. Referência: 1 Reis, capítulo 11, versículos 1 a 8. Deus o amou. Referência: 2 Samuel, capítulo 12, versículos 24 a 25. Capítulo 13, versículo 28. Sambalate. Referência: Neemias, capítulo 2, versículo 10.
capítulo 13, versículo 29. Ó meu Deus, referência, Neemias, capítulo 4, versículo 4. E por fim, capítulo 13, versículo 31. Lembra, referência, Neemias, capítulo 1, versículo 8. E é isso, gente. Chegamos ao fim de mais um livro da Bíblia, que é o livro de Neemias. E agora eu quero saber se vocês sabem qual é o próximo livro que vamos iniciar. Que Deus os abençoe.